Aprenda como deixar o seu site em conformidade com a LGPD em 2024 e garantir a vantagem competitiva da sua marca. Oi, meu nome é Luana Varas Quimperim, eu sou advogada, consultora LGPD, CEO e founder da Avinto, software LGPD para descomplicar o seu projeto de adequação, feito especialmente para pequenas e médias organizações e consultores. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação que veio para ficar, quer você queira ou não. A promulgação de leis de privacidade por todo o mundo e a cadeia de fornecedores exigindo adequação são prova disso. Ademais, nessa semana foi publicado um estudo dando conta de que 81% dos integrantes da geração Z deixam de baixar aplicativos ou desinstalam por preocupações de privacidade. Então, não estamos mais tratando só da adequação LGPD por uma questão de conformidade, de compliance ou de evitar multas, mas também como uma vantagem competitiva para a sua marca. Como implementar, então, a LGPD no site da sua empresa? Bom, como um primeiro elemento de ponderação aqui, é importante salientar que a mera adequação de um site à LGPD não vai garantir a conformidade da sua empresa ou, eventualmente, da pessoa física que trata esses dados pessoais para fins comerciais. A adequação do site, ela é parte integrante de um projeto maior que a gente chama, nós técnicos chamamos do Programa de Governança em Privacidade. Tendo dito isso, a adequação de um site à LGPD passa por 3 grandes eixos, a saber, política de privacidade, cookies e termos de uso. Vamos esmiuçar cada um deles aqui agora. Como implementar, então, a LGPD no site da sua empresa? O primeiro ponto é você entender qual que é a finalidade do seu site. Ou seja, ele vai se prestar a ser apenas uma vitrine dos seus produtos ou seus serviços, ou ele tem uma função mais ativa, como capturar leads, como fazer um contato de fato com o seu usuário, como permitir o envio de formulários, como analisar a performance e desempenho dos seus produtos. Tendo em vista essas finalidades, você vai entender qual é o nível e o grau de adequação que você deve fazer. Então, tendo definida a finalidade pela qual você tem o site, o próximo passo é você entender que tipos de cookies você coleta e por quê. Se você não souber quais são os cookies que você coleta, hoje a gente tem ferramentas gratuitas através do quais que você basta acessar o site, por exemplo, do CookieS, CookieServe ou CookieScript, e eles vão fazer um escaneamento do seu site e vão trazer todos os cookies que você coleta. Eles vão trazer também esses cookies categorizados para você entender quais são os cookies funcionais que você tem, quais são aqueles estritamente necessários, quais são os cookies de marketing, quais são os cookies de performance. Uma vez que você entendeu a finalidade pela qual você tem o seu site e também a finalidade pela qual você coleta cookies, o próximo passo é elaborar um aviso de privacidade. Esse aviso é uma declaração da sua postura, da postura da sua empresa com relação à forma que você trata e coleta os dados pessoais dos visitantes ou dos titulares de dados. E a postura da empresa, da organização de um modo geral no tópico de privacidade. Tendo definido então a finalidade do seu site e também a finalidade pela qual você coleta as cookies, o próximo passo é a elaboração de um aviso de privacidade. Esse aviso de privacidade, ele vai se prestar a demonstrar a conduta, tanto sua, da sua organização, da sua empresa e do seu site, no que tange a coleta e o tratamento de dados e também a sua postura em relação à privacidade e à proteção de dados de modo geral. Os pontos importantes de constar numa política de privacidade são os direitos do titular, a forma de o titular exercer esses direitos. E aqui é importante salientar que pequenas empresas, startups, empresas de pequeno porte não têm obrigação de nomear o encarregado de proteção de dados. Entretanto, se o fizerem, isso é considerado uma boa prática e pode diminuir as sanções eventualmente aplicadas pela ANPD. De qualquer forma, havendo indicação ou não do encarregado, é importante que conste da política de privacidade as informações de contato, os locais através do qual o visitante, o titular de dados, poderá exercer seu direito. E esse canal de contato, ele tem que ser um canal facilitado, ele deve ser, como dito, exposto de forma clara e acessível. Também é importante que conste dessa política de privacidade as finalidades pelas quais os dados são tratados e quais dados são tratados. Relevante e importantíssimo também constar para quais empresas e com quais empresas se compartilha, se faz a transferência de dados. Esses são alguns dos principais pontos
para se atentar na elaboração de políticas de privacidade, mas se você sente que você pode contar com um modelo para te guiar, abaixo eu vou deixar um link, pacote de documentos apto a adequar qualquer organização de qualquer tamanho a LGPD. E se você quiser saber mais também, é só clicar no link abaixo. Tendo elaborado, então, a política de privacidade, o próximo passo é você se debruçar sobre os cookies do seu site. E quando a gente está falando de cookies, ele traz várias obrigações acessórias e correlatas a eles. O primeiro foi entender quais são os cookies coletados e quais são as finalidades desses cookies. Após, é importante que seja implementado um banner de cookies, um aviso de cookies no seu site. E é importante que esse banner de cookies não seja aquele banner de cookies no sentido, nosso site coleta cookies, aceitar, ou concordar e fechar. Esse tipo de banner, ele não dá de fato ao visitante, ao usuário, uma opção de concordar ou não com a coleta daquele cookies. Então, isso é mais para gringo ver. E para fins de adequação à LGPD e compliance, ele e nada é praticamente a mesma coisa. Por quê? Banners, ele não deve ser só uma mensagem, ele tem que ser funcional. Qual que deve ser a finalidade desse banner? A primeira delas é informar o usuário que ao navegar pelo site ele está sujeito à coleta de cookies e, para além disso, é permitir a esse usuário concordar ou não com essa coleta. Então, uma ferramenta adequada, um banner de cookies adequado, ele vai permitir o usuário ofertar ou não o seu consentimento de uma forma livre e inequívoca, além de informada, é claro. Então, é importante que sempre que possível esse banner ele linke a política de privacidade para que o usuário possa acessar e também que esse banner ele esteja configurado para ele dar ao usuário a opção de aceitar somente os cookies funcionais, aceitar os cookies de performance, aceitar ou não os cookies de marketing. Com relação aos cookies estritamente necessários, você não tem de fato como conceder ao usuário uma opção de concordar ou não com aqueles cookies, porque o seu site, a oferta da tecnologia, para ela existir, ela precisa daqueles cookies. E geralmente são aqueles cookies que eles não duram mais do que uma sessão. Então, esses cookies você apenas informa ali no banner. Isso geralmente é feito de forma automática por essas ferramentas que eu vou indicar daqui a pouquinho. Por que não há um consentimento com relação a esse tipo de cookies? Porque ele está baseado no legítimo interesse seu, você como controlador, de ofertar esses serviços para o visitante. Se você não utilizar esses cookies, a tecnologia em si, o site ele não vai funcionar. Então, os cookies estritamente essenciais, você tem a informação deles e com relação aos demais cookies, de uma forma granular, você deve ofertar ao usuário a possibilidade de dar esse consentimento ou não. Outra coisa que é muito importante quando a gente está falando dos cookies e dos banners de cookies é, de fato, implementar ferramentas que tenham a capacidade de, quando o usuário acessar o seu site no carregamento, essa ferramenta ela vai bloquear todos os cookies não essenciais e somente depois da oferta do consentimento é que ela vai dissipar e disseminar esses cookies pelo navegador do usuário. Então é importante não só instalar o banner de cookies, mas também configurar. E eu sempre recomendo, aqui na Vinto a gente utiliza o Cookies, que é uma ferramenta ótima, inclusive para aqueles que usam sites em WordPress, porque ele já tem um plugin que você configura facilmente, até um leigo ali consegue fazer essa configuração. E também uma ferramenta que eu sempre recomendo para os meus clientes é a AdOpt. A AdOpt também ela é gratuita, até 10 mil acessos por mês de visitantes únicos, e ela já tem também em português e ela também pode ser mostrada na linguagem do navegador do usuário. Ela, na minha experiência com os meus clientes, ela é um pouquinho mais difícil de configurar, às vezes é necessário fazer essa configuração dentro do Google Tag Manager, mas ela também, para quem tem o conhecimento técnico ou tem a equipe para auxiliar, também é uma ferramenta muito boa. O link dos dois eu vou deixar aqui embaixo. Então é importante não só instalar essas ferramentas e configurar. E o que é importante também na escolha de uma ferramenta para gestão dos cookies e do consentimento? É de fato fazer o registro dos consentimentos ofertados pelos usuários. Por quê? Lá na LGPD é obrigação do controlador fazer o registro das atividades de tratamento, ou seja, a coleta e o tratamento de cookies é um tratamento de dado pessoal, e depois ter a capacidade de comprovar que de fato houve o consentimento, que de fato houve a negativa do consentimento, enfim. Então essas ferramentas elas têm a capacidade de depois trazer relatórios para fins de auditorias. Tendo concluído então essa parte de cookies, é importante então você se debruçar sobre todos os formulários e termos de consentimentos existentes no site, porque
Quando você tem formulários, você está, na maioria das vezes, né, coletando informações sobre o visitante. Geralmente os formulários são para captura de leads ou para contato, para depois você responder um e-mail, enviar um orçamento, tirar alguma dúvida, enfim. E nessas operações você coleta dados do visitante ali, do usuário. Então, é importante adotar uma prática que a gente chama de um aviso just in time, ou seja, no momento que antecede o usuário clicar aquele botão de enviar, concordar ou baixar o material, você trazer um texto ali informando que os dados serão coletados para fins de ou envio de newsletter, ou envio de conteúdo promocional, ou para fins de disponibilização do material para contato posterior. E é bacana também você já linkar ali a política de privacidade. O que é importante? É que você seja transparente e haja de boa fé nessa informação. Se você vai usar esse contato depois para fins de marketing, coloque isso. Se você vai enviar comunicações de newsletter, coloque essa informação ali no texto. Eu vou deixar aqui abaixo também um link que você tem modelos desse texto padrão que você pode colocar nos seus formulários. Então, coloque também esse consentimento. Outra coisa que é muito importante no que tange a esses formulários nesse momento é que esse aviso ele venha precedido de um checkbox, de uma caixinha de seleção ali, ou de um toggle de sim ou não, que essa caixinha ou esse toggle eles estejam desmarcados e que o usuário ele tenha que, de fato, adotar uma conduta ativa de clicar naquela caixinha de seleção, de clicar naquele toggle e conceder o seu consentimento para receber, sob pena de não conseguir enviar a mensagem, baixar o material, enfim. Quando você faz, então, a coleta dessas informações por meio de formulários, por meio de termos de consentimentos, é importante constar lá na política de privacidade esse tratamento de dados, os dados que você coleta e as finalidades desse tratamento. Todos os dados que você coletar no seu site, é importante que você traga lá no aviso as informações de por que você coleta esses dados e quais são as finalidades desse tratamento. E por fim, tendo passado por todos esses pontos, se o seu site ele é mais do que uma vitrine passiva ou de somente uma ferramenta de coleta de leads, eventualmente ele pode ter um aplicativo, ele pode ser um portal que permite os usuários deixar comentários ou publicar conteúdos, ou ele pode ter em um dos seus subdomínios, ou ele pode permitir o acesso a um SaaS, um Software as a Service. Então, nesses casos, é importante também que você traga os termos de uso. E os termos de uso regulando, né, tanto os direitos do usuário no que tange ao uso dessa plataforma, desse portal, no que tange boas práticas de uso, das obrigações do usuário, durante essa relação que vocês vão estar entabulando. E é muito importante para fins aqui do que a gente está conversando, que é a adequação LGPD, que esses termos de uso eles façam referências ao aviso de privacidade. Todos esses documentos da sua empresa e no site aqui especificamente, eles têm que conversar. Então, você tem que concatenar e ligá-los ali. Então, você tem que fazer uma menção ao aviso de privacidade e vincular que o uso desse portal, dessa plataforma, está sujeito ao aceite daqueles termos por um contrato de adesão, que seria no caso, né? E também a regência do aviso de privacidade. E aí, você gostou dessas dicas? Ficou com alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail aqui no endereço disposto abaixo, ou também pode deixar um comentário. E se você gostou desse vídeo, esmaga o botão do like e se inscreve no canal. Se você quiser conhecer mais sobre o software que descomplica qualquer projeto de adequação, é só acessar o site constante abaixo e até a próxima!